Nesse exato momento, mais pessoas vão morrer por causa de doenças do comportamento relacionadas a problemas cardíacos, obesidade e diabetes, do que por doenças infecto-contagiosas. E isso é muito sério, porque nesse exato momento, a simples mudança de hábito de vida, de alimentação e de atitude de gerenciamento de estresse vai te tirar desse grupo de risco, vai salvar a vida. O meu papel como médico e futurista aqui na Jolivie é justamente buscar quais são os melhores indicadores, qual a melhor forma da gente capturar esses dados do nosso corpo e gerenciar esses dados. E é isso que a gente vai fazer com vocês, e é esse o propósito do Clube Golden Six que eu estou apresentando para vocês nesse exato momento. Eu garanto para vocês que esse programa vai ajudar muito a melhorar a qualidade de vida de todos nós. Por quê? Nós vamos ajudar vocês a entenderem, a todos os nossos assinantes, a entenderem como funcionam os indicadores, como gerenciar esses indicadores e, principalmente, qual é o resultado e o benefício que cada indicador bem gerenciado vai trazer para todos nós. Isso tem muito a ver com a minha história de vida, isso tem a ver com a história do meu pai. Meu pai descobriu a diabetes quando ele tinha 40 anos. Ele foi uma pessoa que começou a sentir dores oculares, começou a sentir uma dificuldade para cicatrização e foi consultar num momento super estressante da sua carreira. E quando ele consultou, foi feito um exame de rotina e descobriu que ele tinha diabetes. E a partir desse momento a vida dele mudou, ele teve que aprender a gerenciar a saúde dele, mas na verdade não era mais saúde, na verdade ele teve que aprender a gerenciar a doença. Eu tenho maior chance de desenvolver diabetes do tipo 2. A média geral da população é 25,7% e a minha média, pelo meu estudo genético, deu 34,1%. E eu não quero repetir a história do meu pai e eu tenho o propósito de ajudar todas as pessoas que eu puder no mundo inteiro a não repetirem a história dos pais delas, não serem refém do código genético e com certeza vamos tentar evitar o máximo possível de mortes evitáveis. Vamos tentar prevenir essas mortes evitáveis. A diabetes não é uma única doença. A gente acaba usando o termo diabetes para vários tipos de doenças que têm uma coisa em comum. E o que é essa situação em comum? É o nível de açúcar elevado no sangue. Toda vez que você ingere um carboidrato, ele vira glicose dentro do organismo. Com isso, o açúcar produzido precisa ser levado para dentro da corrente sanguínea. E quem faz esse transporte é um hormônio chamado insulina. Cada refeição cheia de carboidratos e de açúcares significa carga extra de serviço para o pobre do pâncreas que vai ter que produzir mais insulina. O órgão então fica cansado, exausto e começa a falhar nessa produção de insulina. E essa falha é o início do diabetes tipo 2. Fora que, em organismos já com excesso de peso, a insulina também tem mais dificuldade para transportar a essa glicose, devido ao estado de inflamação gerado por esses quilos a mais. Esse açúcar, que não é transportado, acaba virando gordura branca e é estocado, principalmente na região da barriga. Olhando esse ciclo dentro do corpo, fica claro que, para interromper esse processo, você precisa escolher alimentos que dão uma folga para o seu pâncreas. E o ideal é fazer isso antes que o órgão entre em falência absoluta e pare definitivamente de produzir um hormônio vital como a insulina. Existe a diabetes do tipo 1, que ela está mais relacionada a doenças autoimunes e com a dificuldade do próprio pâncreas produzir a insulina. Então ele quase não produz a insulina e se produz em uma quantidade muito pequena.
A diabetes tipo 2 é um pouquinho diferente, porque o pâncreas produz insulina, porém a insulina não está em quantidade adequada ou ela está ineficiente, não tem a mesma potência. E são em pacientes que têm, por exemplo, a resistência insulínica. Nós temos também o diabetes do tipo 3, que está muito relacionado à resistência insulínica no cérebro. Outro tipo muito comum de diabetes é o diabetes gestacional, que é a diabetes desenvolvida por gestantes durante o período de gestação e que depois regride, depois volta ao normal ou não. Por isso é muito importante a gente entender os vários mecanismos de diabetes e as formas de tratamento. Você que hoje está no estágio pré-diabético, você tem cura sim, e você tem como reverter esse seu estado pré-diabético. Você tem como sair dessa condição pré-diabética e voltar a não ter mais o risco de desenvolver a diabetes. Próprias sociedades aqui no Brasil, elas recomendam o tratamento da diabetes em 3 pilares. O primeiro pilar é a nutrição e educação, o segundo é o monitoramento e o terceiro pilar é a medicação. Só que o que acaba acontecendo? Hoje, a maior parte dos tratamentos da diabetes estão relacionados somente com a medicação. E nós aqui na Jolivie, a gente entende como muito importante, sim, a educação, atividade física, alimentação mais saudável e principalmente aprender a gerenciar os nossos indicadores. E é isso que a gente está trazendo. Nós fomos atrás dos melhores estudos que foram publicados e hoje existem alguns grupos no mundo inteiro que estão ensinando as pessoas, estão aprendendo com outros grupos de estudos a literalmente a gerenciar a saúde para sair dessa rota do diabetes. Nós pesquisamos e escolhemos os indicadores de ouro para a gente sair dessa rota de risco, dessa rota de colisão com a diabetes, com a obesidade, com Alzheimer e todas essas outras doenças da vida moderna. Nós escolhemos a glicemia. O que é a glicemia? É a quantidade de açúcar no sangue. Existem alguns valores normais do laboratório, que são em média de 70 a 99. Mas nós não queremos os valores normais do laboratório, nós queremos os valores ótimos. Nós queremos os valores que vão ser muito melhores do que simplesmente o normal. E esse valor a gente vai explicar melhor para vocês ali na frente. Nós temos também a insulina. O valor normal de laboratório de insulina é menor que 25, mas existem estudos, inclusive existem grupos nos Estados Unidos chamados Clube dos 5%, que levam a insulina, que usam a insulina como indicador de longevidade. Se nós conseguirmos baixar o nível de insulina a esse nível, nós temos um perfeito indicador de que iremos viver muito mais e com qualidade. Esse é o valor ótimo da insulina. A hemoglobina glicada. Também existe um valor, até vou mostrar para vocês, que varia de laboratório para laboratório, que é em média menor do que 5,7%. Porém, a gente quer que a gente fique abaixo de 4, 4,5%. E são esses valores ótimos da hemoglobina glicada que nós vamos mostrar para vocês. A hemoglobina glicada é o quê? É o sangue, é a hemoglobina quando ela se gruda com açúcar. É uma hemoglobina glicada. É o sangue grudado com açúcar. Quando ela está grudada com açúcar, ela perde uma série de funções. E esse exame serve para medir como que a gente ficou os últimos 3 meses, como foi o nosso cuidado nos últimos 3 meses. É um excelente exame de parâmetro para ver como que está sendo o nosso controle em relação à nossa glicemia. O índice Roma, o índice Roma tem 2 tipos basicamente, o beta e o IR. O beta é para ver como que está a produção de insulina do pâncreas, mas o IR que a gente vai falar agora é sobre resistência insulínica. A gente vai escolher um valor ótimo, que está bem próximo de 1,
E esse valor ótimo mostra que teu corpo não está resistente à insulina. A insulina que teu pâncreas produz está praticamente funcionando quase que 100%. Porém, a gente entende e sabe que pacientes que têm alto nível de resistência insulínica, eles têm a maior chance de desenvolver Alzheimer, têm maior chance de desenvolver problemas cardíacos, diabetes inclusive. Então é muito importante a gente monitorar a resistência insulínica mesmo que não tenham sintomas. É um outro fator muito importante de qualidade de vida, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde muitas pessoas vão ter diabetes ou Alzheimer ou problema do coração. São as doenças que mais crescem com o envelhecimento da população, com o passar do tempo e com a nossa alimentação moderna. Outro indicador que nós vamos falar e vamos explicar melhor é o peso. Porque o peso não é só um número que está na balança, porque às vezes o peso reflete a quantidade de músculo, osso e gordura. Às vezes você começa a fazer uma atividade física e teu peso na balança até sobe um pouquinho, mas você diminuiu o seu percentual de gordura. Então a gente começa a entender que o peso como número isolado, ele não indica muita coisa. Claro que ele dá uma ideia breve sobre IMC, classifica como obeso, sobrepeso, mas nós vamos entender o peso como percentual de gordura e principalmente ele está relacionado com a quantidade do acúmulo de gordura na região abdominal. Por isso que é importante a gente aprender a medir a cintura abdominal, porque esse maior acúmulo de gordura nessa região está literalmente associado a uma maior quantidade de desenvolvimento de diabetes, outras doenças crônicas e principalmente problemas cardíacos. Então o peso tem toda essa relação no final que a gente vai conversar. E a inflamação, a gente vai usar algumas formas de medir, como por exemplo a proteína C reativa ultrassensível, que o valor de referência está mais ou menos 1,37. Esses valores variam de laboratório para laboratório, mas o que ela importa? Ela serve para mostrar o quanto a gente está inflamado. Porque uma pessoa com um corpo inflamado é uma pessoa que está inchada, é uma pessoa que está com dor, é uma pessoa que tem maior chance de infartar, é uma pessoa que tem maior chance de desenvolver aquela doença autoimune que está lá adormecida, aquela doença que está quietinha. Quando você inflama, você piora essas condições. E se você já tem algum outro tipo de doença, se você está com alto índice de inflamação, essa doença certamente ela vai estar te causando mais prejuízos. Vou contar para vocês a história da Laura. A Laura é uma paciente que me procurou há mais ou menos uns 2 anos atrás e ela queria fazer uma cirurgia plástica. Ela queria operar o abdômen. E como cirurgião plástico, todo mundo pensa assim, então vai lá, vai operar. Mas naquele momento eu parei e pensei, porque eu olhei para a Laura e lembrei muito do meu pai. Quando ela começou a contar a história de vida dela, que estava hipertensa, pré-diabética, desanimada, eu falei, não, peraí, Laura, vamos fazer um projeto, um processo de cocriação de saúde. O que é isso? Laura, eu vou te ajudar você a entender como o seu corpo funciona, vou te ajudar você a entender como são seus indicadores e a partir desse momento você vai ser a dona do processo. Eu vou te ajudar lado a lado, eu não sou o único responsável. Vamos caminhar juntos e quando a gente caminha juntos, nós co-criamos e assumimos a responsabilidade do sucesso e do fracasso, mas juntos. E quando eu conversei isso com a Laura aceitou o desafio. E quando ela aceitou o desafio, foi lindo, porque a Laura entendeu a importância de se alimentar adequadamente. A dieta, literalmente, não precisa ser somente uma dieta restritiva. A dieta está muito associada a deixar de comer. Não, mais do que deixar de comer, a gente tem que aprender a comer bem, no momento certo, o alimento correto. A Laura aprendeu a fazer atividade física. Muito mais do que fazer um certo tipo de atividade física muito pesado, muito intenso, a Laura aprendeu a ter regularidade. A Laura aprendeu a respeitar os limites do seu corpo e passo a passo começar a conquistar e aumentar os limites do seu corpo. A Laura começou a correr, a Laura começou a se gerenciar. E em pouco tempo, a Laura já tinha feito toda a transformação que ela precisava. E a cirurgia plástica foi só uma consequência. A cirurgia plástica não era mais o mais importante,
Mas assim, nós realmente fizemos a cirurgia plástica na Laura, mas com outro propósito. O propósito agora, a cirurgia plástica, foi como a cereja do bolo. Mas o que está por trás dessa história da Laura? E é isso que eu gostaria que vocês se colocassem no lugar dela e se identificassem. O que nós fizemos com a Laura? Com essas informações sobre autocuidado, gerenciamento, alimentação e atividade física, a Laura se sentiu empoderada. Ela sentiu poder para tomar a decisão sobre sua própria vida. E quando ela sentiu esse poder, ela falou, opa, eu tenho autonomia, eu decido o que vai acontecer, eu não vou ser refém de uma doença. E quando ela fez isso, ela pensou, agora eu já tenho poder para cuidar de mim, eu tenho autonomia para tomar as rédeas da minha vida e o que é o mais legal, eu tenho a capacidade de estimular outras pessoas. E foi isso que aconteceu. Ela estava tão feliz, tão empoderada, tão estimulada, que ela criou página no Facebook, criou grupos de WhatsApp. E tem uma história bem engraçada. Quando a Laura chegou lá no meu consultório, logo no comecinho, para estimular, eu falei, Laura, daqui a alguns meses nós vamos fazer uma corrida de 10 km juntos. E a Laura, daquele jeito, excesso de peso, sobrepeso, ela aceitou o desafio, falou, doutor, vamos sim. Eu não botei muita fé, não acreditei muito na Laura. Mas o que aconteceu? 6 meses depois, a Laura postou lá no Facebook e ela me marcou, falou, hoje corri 7 quilômetros e daqui a 2 meses eu vou estar fazendo a corrida de 10 quilômetros com o meu médico. Quando eu vi aquilo, eu me assustei. Eu me assustei porque eu nunca tinha corrido na minha vida. O máximo que eu tinha corrido tinha sido 4 quilômetros. E literalmente eu tive que correr atrás da Laura, eu tive que aprender com a minha paciente e ela me ajudou a transformar a minha própria vida. E 3 meses depois nós terminamos nossa primeira corrida de 10 km juntos. E isso foi muito legal, para mim foi uma situação muito importante e aí eu entendi o verdadeiro poder da informação, da prevenção genuína. E a história não termina aqui não. A Laura estava tão empoderada que ela começou a postar os seus treinos, colocar suas atividades e essas informações chegaram lá no interior de Minas Gerais, na casa da Tatiana. E a Tatiana é uma pessoa que mal e mal tinha acesso à internet. A Tatiana começou a ver a Laura, começou a trocar ideias, trocar informações. A Tatiana ficou tão empolgada, tão empoderada, que ela começou a replicar os treinos da Laura. Ela começou a entender como que era o processo de autocuidado. Em alguns meses, estava lá a Tatiana cuidando da sua vida, fazendo atividade física, emagrecendo e se autogerenciando. Então, a Tatiana é o exemplo da tecnologia que transforma. É o exemplo de que a Jolivie realmente pode entrar na minha casa, na sua casa e na casa da Tatiana e transformar a vida de vocês. Eu tinha uma série de problemas de pressão arterial, a minha pressão arterial estava 18/15, eu tinha problemas na próstata, e não me envergonho em falar, a chamada hiperplasia benigna de próstata, ou seja, aquela próstata muito grande sem que fosse um tumor, e eu tinha realmente assim, fui ao médico, comecei a tomar uma série de medicamentos, aqueles medicamentos inclusive para inibir o colesterol, eles cada vez me levavam mais a uma depressão, a falta de ânimo, mais a um cansaço, e aí eu realmente comecei a sofrer de uma certa depressão. E quando então um amigo meu, o psiquiatra, me deu um remédio contra a depressão. E não me envergonho de falar para você que naquele momento eu pensava em saltar fora da ponte da vida. E em determinado momento eu encontrei uma única luz no final do túnel. E essa luz foi: você tem que mudar os seus hábitos de vida. Eu sei que nós ouvimos falar muito isso, a Jolivie está falando o tempo todo, e até então, aquele momento, não estava claro para mim o que era mudar esses hábitos de vida. E eu percebi que a única maneira de eu sair daquele buraco, daquele túnel, era exatamente se eu modificasse a minha alimentação. Quando eu comecei a modificar a minha alimentação, eu comecei a perceber uma melhora de ânimo. Bom, no total eu acabei emagrecendo 22 quilos, mas vejam, o objetivo não é você emagrecer, porque eu sempre falei para mim, olha Nelson, você tem que emagrecer para se tornar saudável, até que eu compreendi que não.
Você, Nelson, tem que se tornar saudável para poder emagrecer. Minha glicemia estava em 121. O meu índice de massa corpórea estava exatamente em 32, ou seja, eu tinha um sobrepeso. Então, tudo isso acabou se modificando graças às modificações alimentares. E, mais uma vez, graças a isso, eu não só vi a luz no final do túnel, como eu saí do túnel. Aí vocês perguntam, Nelson, então você se sente curado porque você tinha uma glicemia tão alta, você tinha um nível de insulina em jejum, que é um outro parâmetro que a gente tem, acima de 12, hoje você está curado, Nelson? A minha resposta para você é sim, eu estou curado.